Na verdade, a minha exposição é sobre os o capítulo 8, os versículos 26 e 27. Os versículos anteriores já foram expostos no domingo passado, né? Então eu quero trabalhar esses dois versos, mas eu quero ler um trecho um pouco maior, para que a gente tenha uma ideia melhor do contexto desses versos que eu vou expor, tá bom? Então, Romanos capítulo 8, os versículos 22 a 27. Queria convidar você a fazer a leitura comigo. Se você trouxe sua Bíblia, seja em qual versão for, faça isso. Se não, acompanhe conosco aqui nas telas, tá bom? Então, o texto diz assim, ó: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Eu chamei essa mensagem de a Sinfonia dos Gemidos, né? Porque esse texto que nós lemos apresenta 3 gemidos. E aqui, cada um desses gemidos vai ter um tom diferente, né? Não posso falar muito de música, já que eu entendo absolutamente nada de música. Mas, como é uma sinfonia aqui, a ideia é que cada um desses gemidos tenha um tom diferente, né? Tenha uma razão diferente, uma origem diferente. Então, quando a gente olha para o texto, e principalmente para aquele trecho que a gente já viu no domingo passado, o versículo 22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então esse é um gemido de expectativa, um gemido de angústia por ter sido, e a palavra de Deus diz que toda a natureza foi submetida à inutilidade, até que os filhos de Deus sejam plenamente revelados. Então há um gemido aqui, uma angústia da própria criação, que foi levada à inutilidade exatamente por conta do pecado, e até que os filhos de Deus sejam revelados. O segundo gemido está no versículo 24, ele diz: não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Agora, há sim um outro gemido, um gemido que é dos filhos de Deus. O primeiro gemido é da criação, o segundo gemido é dos filhos de Deus. O primeiro gemido é um gemido de angústia, e agora esse segundo gemido é basicamente um gemido de expectativa. Nós gememos aguardando, ansiando, esperando que nós sejamos plenamente adotados como filhos, que essa adoção se revele, que essa adoção se torne clara, que nosso corpo mortal seja redimido, que a presença do pecado seja retirada de sobre nós, para que nós possamos viver plenamente diante de Deus. Mas os versos 26 e 27 falam de um terceiro gemido, e é nesse gemido que eu gostaria de me concentrar aqui nesse nosso texto. O versículo 26 diz assim, ó: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bom, a primeira coisa que esse texto nos mostra aqui, como ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda, ele está voltando um pouquinho, onde ele conecta essa ajuda do Espírito ao fato do Espírito testemunhar em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso nós clamamos, Abba, Pai.
Então o Espírito nos auxilia, nos dando essa convicção de que nós somos filhos de Deus, de que nós pertencemos ao Senhor, de que nós somos sua família. Então esse é um auxílio do Espírito, esse é um trabalhar do Espírito em nosso coração. Ele vai testemunhar em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E da mesma forma como nós recebemos o auxílio para a nossa fé e convicção, nós recebemos o auxílio do Espírito agora em nossa fraqueza. Paulo já havia deixado claro aqui em Romanos que nós somos fracos, ou sobre a nossa humanidade viver em fraqueza. Nós temos uma fraqueza física, uma fraqueza moral, uma fraqueza emocional, uma fraqueza espiritual. Mas aqui ele vai dar um passo adiante, não vai focar na fraqueza. O foco dele é no Espírito que nos auxilia, que nos suporta, que nos ajuda em nossa fraqueza. Então Paulo está dizendo, olha, da mesma forma como nós somos ajudados pelo Espírito a ter fé, nós somos ajudados pelo Espírito em nossa fraqueza, em nossa incapacidade de viver de forma plena e perfeita diante de Deus. E essa fraqueza, ela não é uma fraqueza apenas no sentido de que nós caímos em pecado, uma fraqueza no sentido da nossa incapacidade diante da grandeza de Deus, do nosso tamanho diante da grandeza do nosso Senhor. E por causa dessa fraqueza, Paulo vai dizer que nós não sabemos como orar. E por isso nós recebemos o auxílio do Espírito. Nós não sabemos como orar. Olha que frase forte isso. Mas antes da gente entrar nela, só quero lembrar você o seguinte, que quando o texto está dizendo que o Espírito nos ajuda, ou nos auxilia, né, em algumas traduções, o sentido original ali é que o Espírito toma sobre si a nossa carga. E não somente para nos socorrer no momento de dor, no momento de angústia, mas mais do que isso, principalmente para nos aliviar. A ideia do auxilia ali é como se outro tomasse o fardo que você está carregando, o peso que você está carregando, e ele então carregasse sobre si mesmo em nosso lugar. Então, da mesma forma como Jesus, em nosso lugar, nos substitui para a salvação, o texto aqui está dizendo que o Espírito Santo nos auxilia, carregando os nossos fardos, carregando as nossas cargas. Olha que beleza isso. Aquilo que Deus fez em Jesus e que é grandioso e nos trouxe salvação, Deus continua fazendo através do seu próprio Espírito, nos dando auxílio e nos dando leveza e nos permitindo caminhar mesmo diante de toda a carga que há sobre nós, porque essa carga é lançada sobre o Espírito Santo. Nós não sabemos como orar, ou não oramos como convém, né? Em algumas traduções. Não apenas porque a gente não sabe o que a gente deve pedir. Porque se fosse só isso, queridos, a gente teria um problema. Porque nós temos inúmeros ensinos nas Escrituras sobre o que nós devemos pedir. Por exemplo, nós temos uma oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ou de oração dominical, onde Jesus diz, vocês orem assim. E nos dá ali um modelo, nos dá uma referência, nos dá uma base com relação ao que nós devemos pedir. E ele vai apresentar ali alguns pedidos sobre o nosso relacionamento com Deus, pedindo o reino, pedindo a vontade de Deus. Vai também nos dar algumas referências sobre nós, né? Pedindo o pão, pedindo o sustento, pedindo perdão, pedindo que nós sejamos guardados do mal. Então nós sabemos sim o que nós devemos pedir, ainda que em parte. Mas nós temos essa referência, nós temos esse ensino do que nós devemos pedir. Então, quando Paulo está dizendo aqui que nós não sabemos orar, mais correta seria a expressão não sabemos orar como convém, ou como deveríamos. Essa seria uma expressão melhor. Nós sabemos o que pedir, mas nós não sabemos quando pedir, em que momento pedir. Nós temos ali uma dificuldade grande para nós compreendermos o que nós devemos pedir. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós não sabemos qual a vontade de Deus para aquela circunstância específica. Nós nem sempre sabemos. Às vezes nós sabemos, mas nós nem sempre sabemos. Existem situações, existem momentos em nossa vida que nós não sabemos como pedir. Então não é
saber orar, é não saber orar como convém. Por quê? Porque nós não conhecemos a mente de Deus. Nós não sabemos todas as coisas como Deus sabe, nós não conhecemos todos os contextos, nós não conhecemos todos os desdobramentos, nós temos muita dificuldade de enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Eu quero dar alguns exemplos para você. Imagine o seguinte: você vive na época do Novo Testamento, onde muitas perseguições vieram sobre a igreja, e você tem um conhecido, um amigo que está preso. E vai ser levado para a arena para ser lançado às feras, para ser lançado aos leões ou às feras. Como esse seu amigo deve orar? Ele deve orar por livramento, para que Deus o livre da morte? Ou ele deve orar para que Deus dê forças a ele, para que ele enfrente aquela situação e morra glorificando a Deus? Como orar? Quero dar um outro exemplo para você. Paulo, ele orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse o espinho de sua carne. Deus tirou o espinho da sua carne? Por quê? Porque Deus tinha outros propósitos diferentes daqueles que o Paulo estava enxergando. E fica muito claro ali para Paulo depois que Deus revela para ele que esse espinho da carne era para que Paulo pudesse ser mantido em humildade, ou que Paulo pudesse lembrar da sua fragilidade e da necessidade que ele tinha de Deus. Paulo orou 3 vezes, Deus tinha outro propósito. Um irmão pede uma oração a você e diz: olha, eu recebi uma proposta de emprego muito melhor do que essa proposta, o emprego que eu tenho hoje. Eu vou ganhar mais. O único problema é que eu não vou conseguir mais cultuar o Senhor. Que os meus domingos vão ser tomados por esse trabalho, que eu não terei mais nenhum domingo. Meu dia de folga vai ser sempre um dia de semana. Eu não estarei mais com a igreja. Como esse irmão deve orar? Como você vai orar por esse irmão? Senhor, abre essa porta de emprego porque é mais dinheiro? Ou Senhor, ajuda esse camarada a encontrar outro emprego que seja melhor do que o que ele tem e não o tire do convívio da igreja? Como a gente ora? Paulo, lá em Filipenses, ele está preso e aguardando o julgamento. E aí ele vai dizer o seguinte: que se ele fosse condenado e morto, aquilo era glorioso, porque ele estaria com o Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele sabe quanto ele ainda tinha a contribuir com a igreja, como a igreja poderia ainda ser ajudada por ele, como a igreja poderia se desenvolver através do seu ministério. O próprio Paulo diz, de um lado ou de outro, é bom. Como é que Paulo deveria orar naquela situação? Você conhece uma pessoa que é doente terminal. Os médicos já disseram que essa pessoa vai morrer. Como é que a gente ora? Para que Deus cure, e todo mundo acaba orando por isso? Ou para que essa pessoa morra testemunhando do amor de Deus, da sua esperança de ver o Senhor, de que há uma expectativa em seu coração de ver o Senhor? Como é que a gente ora por essa pessoa? Quantas vezes você, meu irmão, passou por algum problema e não soube como orar? Eu acho que todos nós podemos testemunhar muitas situações assim. Então a grande verdade é que nós não sabemos como orar. Nós não sabemos, nós não conhecemos o todo, nós não temos conhecimento do todo, não temos conhecimento do futuro e não temos conhecimento da vontade de Deus para cada circunstância específica. Quem de nós diria, Paulo orou errado ao orar 3 vezes? Ninguém. Mas ao mesmo tempo, qual foi a resposta de Deus? Eu não vou te atender porque eu tenho outro propósito. Qual é a lição ali? Paulo não sabia qual era a vontade de Deus para aquele espinho. Então ele fez o que devia fazer, ele orou e pediu, Senhor, me livra disso. Mas Deus tinha outro propósito. Mas a grande realidade é que a gente não sabe esses propósitos de Deus a cada momento. Em tempo real, a gente não sabe. Normalmente nós somos informados desses propósitos quando a situação passa e aí a gente
vive o propósito, ou vê o propósito que Deus tinha para aquilo. E aí então a gente percebe, eu orei por isso e Deus estava me direcionando em outro momento, em outra situação, em outra circunstância. Por isso, irmãos, o Espírito intercede por nós, de maneira plena e de maneira eficaz, pois Ele conhece a vontade de Deus. E aqui nós somos apresentados a um intercessor. Para que não haja confusão em nossa mente, a teologia explica isso de uma forma bem tranquila. Ele diz, olha, Jesus vai ser o nosso intercessor legal. Aquilo que satisfaz a justiça de Deus, Jesus intercede por nós. Porque Jesus satisfez a justiça de Deus e nós somos justificados. Quando o assunto é qualquer condenação, quando o assunto é qualquer punição, quando o assunto é qualquer pena com relação ao pecado, o nosso intercessor legal é Jesus. Mas o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial. Ou seja, tudo aquilo que diz ou que condiz com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Olha que beleza isso. Os méritos da obra de Cristo são concedidos a nós e Ele se torna nosso intercessor legal. E o Espírito Santo habitando em nós se torna conhece nosso coração, conhece a vontade de Deus e se torna nosso intercessor existencial. Ao longo da nossa caminhada, nos montes, nos vales, nos acertos, nos erros, nas alegrias e nos dissabores da vida, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Esse ensino, irmãos, nos faz confrontar aquela ideia da autoajuda, ou da mensagem coach, que vai dizer que a força está em você, dentro de você, que há uma fera enjaulada dentro de você, pronta para sair. Só se for um demônio isso. A única fera enjaulada é o demônio. E pronto para sair e conquistar o mundo. Essa teologia diz o contrário. A teologia diz que nós somos sustentados porque nós temos um intercessor legal e um intercessor existencial. E um Pai que decidiu nos amar desde a eternidade. Essa é a razão de nós sermos sustentados. A razão de nós sermos sustentados, a razão de nós vencermos, a razão de nós sermos chamados pelas Escrituras de mais do que vencedores, não é porque há uma força interior em nós que o Espírito desperta, ou que há ali um poder que emana de nós e que nos leva à vitória. Não, é porque o Espírito Santo intercede por nós em cada circunstância da nossa vida. A gente precisa lembrar que o Espírito Santo vem e é o socorro para a nossa fraqueza. Essa é a lembrança que nós devemos ter. E aí diz que Ele vai interceder com gemidos inexprimíveis. E como é típico do cristão, ele deixa de focar no que é importante, que é a ajuda do Espírito, para focar no que significa esse gemido inexprimível. E aí a gente faz milhões de possibilidades do que aquilo, e a gente deixa de se preocupar com o mais importante, que é a intercessão do Espírito, a ajuda, o socorro na nossa fraqueza, a presença do Espírito Santo em nós. Mas os gemidos do Espírito aqui, o tom desse gemido, não é um gemido de angústia, não é um gemido de dor, como é o nosso gemido enquanto nós não somos redimidos plenamente. Não é um gemido de angústia, como a angústia da criação que foi levada à inutilidade até que os filhos de Deus sejam revelados. É um gemido de identificação com a nossa dor. É um gemido que se identifica com as nossas fragilidades, com a incapacidade que temos de sequer pedir de acordo com a vontade de Deus. Porque a questão aqui não é se eu sei pedir, todos nós sabemos pedir. Agora, a questão é se o nosso pedido é de acordo com a vontade de Deus, é segundo a vontade de Deus. Esses gemidos são a expressão do Espírito por causa do nosso próprio gemido, levando em seus próprios gemidos nossas necessidades a Deus. A ideia de inexprimíveis, aqui a ideia dessa palavra inexprimíveis, é a ideia daquilo que não pode ser colocado em palavras.
aquilo que não pode ser anunciado em palavras conhecidas. Não tem a ver com falar em línguas, não tem a ver com outros idiomas, não tem a ver com nada disso, tem a ver com a incapacidade de traduzir isso em palavras conhecidas. E por que o Espírito Santo gemeria dessa forma? A única explicação é porque há uma identificação com a nossa dor, uma identificação com a nossa fraqueza, uma identificação com as nossas limitações, com a nossa incapacidade de sequer conectar a nossa vontade com a vontade de Deus. Assim como todos os gemidos anteriores, também há nesse gemido uma expectativa pelo mundo vindouro, pela consumação de todas as coisas, pela revelação dos filhos de Deus. Mas há, acima de tudo, aqui uma identificação com a nossa dor e com o nosso sofrimento. Então, o que esse verso diz, irmãos? Que nós não sabemos orar como convém, porque nós não conhecemos a vontade de Deus para cada circunstância. E nós não sabemos, e isso é a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de ver o todo, de saber o todo. Mas que nós temos o auxílio do Espírito Santo, que não só nos encoraja, nos incentiva, mas que toma o nosso fardo sobre si, carrega esse fardo, para que nós possamos continuar na caminhada. E Ele, diante de Deus, leva todas as nossas necessidades com gemidos inexprimíveis, se identificando com a nossa própria dor, com o nosso próprio sofrimento. E aí Paulo encerra isso no verso 27 dizendo assim: aquele que sonda os corações, conhece a intenção ou a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus sonda os corações, sabe das intenções e das motivações das nossas orações. As nossas orações não são como convém, não apenas porque nós não sabemos, principalmente por isso, mas também porque às vezes o que os nossos lábios dizem e o que o nosso coração quer são coisas diferentes. Deus sonda, Deus conhece a mente do Espírito, sua intenção em nos ajudar, sempre intercedendo por nós, de acordo com a vontade de Deus. Por isso o Espírito intercede por nós e o Pai o ouve. A intercessão do Espírito em nós, por nós, ao Pai que está sobre nós. Ela vai estar sempre alinhada com a soberana e perfeita vontade de Deus. Por isso que a intercessão do Espírito é eficaz, é eficiente sobre nós. Não há conflitos na Trindade, irmãos. O Espírito nunca intercede por uma causa contrária à vontade do Pai. A intercessão do Espírito não vai se basear em sentimentos equivocados, em propósitos errados. Ao contrário disso, vai estar sempre em harmonia com a vontade, com o plano divino. E a intercessão do Espírito tem sempre dois objetivos. O primeiro, que é a glória de Deus Pai. Mas também tem o objetivo de nos conduzir ao Pai, do nosso bem, de podermos nos relacionar com o Pai de forma correta e buscarmos ao Pai de forma correta. Essa é a ação do Espírito sobre nós, irmãos. O Espírito Santo, ele tem sido relegado a uma força que nos faz girar, rodar e falar coisa que ninguém entende. Mas as Escrituras mostram o Espírito como o Deus que habita em nós, o Deus que nos conduz, nos sustenta e nos dirige todos os dias, que nos leva ao Pai, que nos aponta para o Filho, que faz com que a nossa vida vá sendo conformada à imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. Ainda que ele fizesse alguém girar, rodar, cair, falar coisas que ninguém entende, isso seria irrelevante diante da grandeza da obra do Espírito sobre nós. Em nossas fraquezas nós não sabemos como orar, e é o Espírito que nos auxilia. Eu queria finalizar essa mensagem com algumas aplicações bem rapidamente. Primeiro delas, não seja
Primeira delas, né? Não seja um personagem diante de Deus. Esse texto nos ensina que nós não somos perfeitos. E nós não precisamos ser. Então, não vista essa fantasia. A fantasia de um cristão que está sempre bem. De um cristão que não tem fraquezas. De um cristão que não luta. De um cristão que não fracassa. De um cristão que não peca. Não vista essa fantasia. Deus sonda os nossos corações. Mas ao mesmo tempo, não se vitimize. Porque sim, eu sou fraco. Mas o Espírito Santo de Deus habita em mim, me conduz a Cristo, me conduz à vontade de Deus. Eu não preciso também vestir a fantasia da vítima. Como se a minha vida fosse tão ruim, e o sofrimento fosse tão grande, e eu tivesse tão solitário no meio de tudo isso. Isso é vitimismo. Por maiores que sejam as nossas dores, nós não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos conduz, nos intercede por nós, nos ajuda, nos auxilia em nossa fraqueza. Não seja um personagem, assuma as suas fraquezas, mas confie na presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A segunda aplicação, não deixe de orar. Talvez possa parecer muito óbvio isso, mas existem muitos irmãos desanimados em oração, porque eles veem muitos impedimentos para a sua oração. E o maior impedimento que a gente vê normalmente é que a gente ora e nem sempre as coisas acontecem como nós oramos. Não deixe de orar, irmão. Qualquer impedimento à oração é um engano. Qualquer impedimento. Qualquer coisa que te faça entender assim, eu não preciso orar. Seja qual for a razão, é um engano do seu coração. Seu coração está te enganando. Não, você não ora, não é porque você não tem tempo. Não é porque Deus não responde. Não é porque você está fraco na fé. Não é porque você pecou e não tem coragem de estar diante do Senhor. Não é porque você não se sente digno. Não é nada. Não é nenhuma dessas razões. A razão verdadeira porque você não ora. Você não ora porque o teu coração está te enganando de que a oração não é essencial para a sua vida. É esse engano do nosso coração que nos diz que a oração não é essencial, que a gente pode viver sem ela. É esse engano que nos impede de verdade de orar. Nós não precisamos saber toda a vontade de Deus para orar, porque o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas é por isso que o Espírito Santo intercede por nós, com seus gemidos inexprimíveis, levando a Deus uma oração que seja de acordo com a sua própria vontade. Outra razão para que eu não deixe de orar é que a eficácia da nossa oração não depende de pedirmos de forma perfeita, de forma exata. Houve um movimento, hoje já perdeu força bastante, graças a Deus, mas foi chamado de confissão positiva. Veio em muito lá da igreja da Coreia, que tem muito a ensinar para o Ocidente, mas também tem muita porcaria, como tem em toda a igreja, na igreja de Cristo ao longo de toda a história, vamos dizer assim. E eles ensinaram toda a confissão positiva, e a confissão positiva, ela dizia o seguinte: se você vai pedir alguma coisa, você tem que pedir exatamente. Você tem que pedir, olha, eu quero um marido assim, 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 porque senão Deus vai mandar um vagabundo, feio, gordo. Não, gordo não é um problema, tá? O feio é porque não dá só riqueza para consertar, né? Mas, porque já viu rico feio? Não tem, né? Então o problema não é a beleza, é o dinheiro. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Se você não pedir, Senhor, eu quero um trabalhador, um homem crente, um homem fiel, um homem bonito, marombado, se você não pedir isso, Deus vai mandar um tranqueira. Se você não pedir a casa do jeito que você quer, Deus vai te mandar uma coisa qualquer. É isso que a confissão positiva ensina. Isso é uma tolice. Isso é uma tolice porque a eficácia da nossa oração não está na exatidão dela. Se nós pedíssemos de forma perfeita, nós ainda estaríamos orando sem saber orar como convém.
A exatidão da nossa oração, ou melhor, a eficácia da nossa oração, está na intercessão do Espírito por nós. É isso que torna a nossa oração eficaz. É isso que leva a nossa oração ao Senhor. Não é a exatidão dela. Então pare com isso. Pare de ficar com essa preocupação com os detalhes, como se Deus não soubesse o que é melhor para você. E olha como isso chega a ser tão tolo, porque talvez esse próprio pedido seja ruim para nós e a gente não tenha percebido. Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Não deixe de orar, irmão. Não permita que nenhum impedimento engane você. Não há impedimentos para a oração, nenhum. Não permita que o fato de você não saber toda a vontade de Deus te leve a achar, então não preciso orar porque eu não sei a vontade de Deus. E não permita que essa ideia tola de que a nossa oração só é ouvida quando ela é feita corretamente engane você, porque não é assim. Nós somos ouvidos porque o Espírito Santo intercede por nós. Nós somos ouvidos porque nós temos um intercessor legal e nós temos um intercessor existencial. É por causa da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo é que nós somos ouvidos pelo Pai. Em último lugar, não desanime. O que esse texto nos ensina acima de tudo, irmãos, é que Deus está trabalhando em você. Deus não te deixou sozinho, como se Ele fizesse o seguinte: olha, te regenerei. Está enxergando Cristo? Estou. Está enxergando o reino de Deus? Estou. Ama Cristo? Amo. Se vira, meu irmão. Já te dei o que você precisava, agora se vira. Não é isso que Deus fez. Quando Jesus vai ao Pai, Ele diz o quê? Eu enviarei outro. E a ideia do outro ali é alguém semelhante. Não é alguém maior, menor, não é a ideia de grandeza, mas é a ideia de ministério. O ministério de continuar sendo sustentado. A obra de Cristo é que nos põe diante de Deus. E a obra do Espírito que nos sustenta diante de Deus. Nós somos salvos porque Cristo nos comprou. E nós permanecemos salvos porque o Espírito Santo intercede por nós. Por isso nós não podemos desanimar. Nós não precisamos desanimar. Deus está trabalhando em nós. A nossa oração toda destrambelhada é conduzida pelo Espírito Santo de acordo com a vontade de Deus. Ele vai trabalhando em nós, moldando a nossa vida. Você não está sozinho, o Espírito Santo está intercedendo por você. E uma certeza que você pode ter é essa: Deus responde todas as suas orações. Porque se elas chegam a Deus pela intercessão do Espírito, elas chegam a Deus sendo ouvidas por Deus. O Pai ouve e responde todas as suas orações. Ah, mas eu estou pedindo e não recebi. Eu não disse que Ele responde do jeito que você queria. Ele responde do jeito que o Espírito pediu. Só como a gente não sabe orar, muitas das nossas orações são incoerentes e incorretas. Às vezes o que a gente está pedindo a Jesus é: Senhor, quem vai sentar do seu lado direito ou do seu lado esquerdo? Às vezes o que a gente está pedindo a Jesus é algo egoísta, fruto de um coração corrompido, que não glorifica o Deus. Às vezes é uma coisa que parece até que vai glorificar Deus. Senhor, se o Senhor me der um emprego melhor, meu dízimo vai aumentar, a igreja vai ser abençoada, o Senhor vai ser glorificado. Você não sabe disso. Você não sabe se o seu coração não vai se corromper a hora que o dinheiro pingar na conta. Você fala: isso aqui é dinheiro demais, dar esse dinheiro para o pastor? Eu não vou dar não, vou continuar dando o que eu dava. Você não sabe se aquele emprego melhor seu não vai te fazer você se deslumbrar com um mundo que você não conhece, não querer mais andar com esses pobretão da Zona Noroeste. Agora eu vou congregar lá na praia. Você não sabe. Pode ser que nada disso aconteça. Pode ser que Deus te faça prosperar financeiramente e tudo isso te conduza para a glória de Deus. Mas a verdade é que a gente não sabe. A gente imagina e a gente deseja. A nossa oração é muito mais uma convicção do nosso desejo do que da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então não desanime de orar. O Espírito Santo sempre vai responder. E Ele vai responder de acordo com a sua boa vontade. E aí está o problema. Quantas vezes nós enxergamos a vontade de Deus como ruim?
E as Escrituras dizem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vê que a gente não consegue nem compreender a vontade de Deus como ela realmente é em muitos momentos. Por isso, tudo que nos resta é orar. Ore, peça a Deus. O Espírito Santo vai moldar seu coração, vai conduzir suas orações, vai levar a Deus essa intercessão para que Deus responda a cada uma das suas orações. Não desanime. Eu tenho respondido diferente, é porque seu coração precisa se alinhar com a vontade dele. Ele vai fazer isso, continue orando. E ele está trabalhando em você, o Espírito Santo continua intercedendo por você. Não é por sua causa. Esse é o ministério do Espírito sobre aqueles que Deus salvou. Ele vai continuar fazendo isso. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça de olharmos para a oração, não como uma solução do desespero, mas como um privilégio, para que nós possamos, diante de Deus, levar toda a nossa dor e angústia, contando com a ação do Espírito Santo, que intercede por nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou desamparados. Nós não fomos deixados à nossa própria sorte. Nós não fomos conduzidos, ou não somos conduzidos por nossa própria capacidade. Mas o Teu próprio Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar, mas temos a intercessão do Espírito. E o Teu próprio Espírito intercede por nós, de forma que todas as nossas necessidades são apresentadas ao Senhor, o Deus poderoso que nos sustenta em todos os dias. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a viver uma vida de oração para a glória do Teu próprio nome. Não que seja uma vida de oração apresentada a outros como aqueles que oravam em pé nas praças, mas que nosso coração esteja sempre voltado ao Senhor. E que tudo aquilo que está em nosso coração seja apresentado a Ti, com a certeza de que é o Senhor que responde cada uma das nossas orações. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que o Senhor se volte para ti e cuide da sua vida. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém.